Shalom Shabbat. Vamos lá na Bíblia, em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim falou Jesus para os discípulos quando ele marcou o encontro lá em Atos, avisando que ele iria descer ali, ia descer o Espírito Santo do Senhor, ia pegar todas aquelas, mais ou menos, acho que ela tinha quase 150 pessoas, não lembro bem, o número de pessoas que tinham ali reunidos, um local onde Jesus falou que era para eles estarem, que do alto ia descer ali o Espírito Santo do Senhor, que seria o Consolador, que ele iria, mas ele iria deixar um Consolador para eles. Então, a nossa Bíblia fala ali em relação ao Espírito Santo, nosso amigo e guia, Consolador. Vamos falar um pouquinho aqui na Bíblia em relação a isso. O que se refere em nossas vidas, que a gente tem que buscar o batismo no Espírito Santo para poder o Espírito Santo habitar em nós, estar sobre nós. Bom, uma das promessas mais reconfortantes de Jesus foi isso para nós, todos nós. Deixou os seus discípulos, antes de consumar a sua obra na cruz e retornar à glória do Pai, foi a de que não nos deixaria órfãos. Jesus avisou isso. Ele sabia que a jornada em um mundo ainda marcado pelas sombras do pecado exigiria mais do que apenas nossa força de vontade ou nosso intelecto. Jesus já tinha visualizado isso lá no futuro. Precisaríamos de uma presença constante, um auxílio sobrenatural que habitasse não apenas no nosso lado, mas dentro de nós. Oh, glória! Essa presença é a pessoa do Espírito Santo do Senhor, frequentemente relegada a uma força abstrata ou a um arrebatamento emocional, espiritual, não passageiro, mas o Espírito Santo é, na verdade, o nosso amigo mais íntimo. É o guia indispensável para cada milímetro da caminhada cristã aqui na Terra, porque ele nos guia, ele nos orienta, nos conforta, nos dá força para poder vencer cada etapa aqui. Apresentar o Espírito Santo é apresentar a presença ativa de Deus aqui na Terra hoje. Ele não é uma coisa ou uma energia impessoal, eu falo assim no meu livro. Ele é uma pessoa da Trindade, possuindo vontade, sentimentos e querendo que você fale com ele. É uma inteligência infinita, sobrenatural. Eu falo no meu livro aqui, o seu papel fundamental na vida daquele que nasceu de novo é o do Consolador, amigo, fiel, o amigo Espírito Santo de Deus. No grego original, nos relata, a palavra usada é Paracletos, que descreve alguém que é chamado para estar ao lado, como um advogado de defesa, ou um auxiliador em tempos de angústia, de desespero da nossa alma. Quando as pressões da vida tentam esmagar a nossa esperança, o Espírito Santo é quem sopra o consolo divino em nosso peito, lembrando-nos de que somos amados e que o controle de todas as coisas permanece nas mãos do Pai. Ele é o bálsamo para as feridas da nossa alma e a calmaria em meio às tempestades emocionais que todos nós enfrentamos no dia a dia. Além de Consolador, o Espírito Santo atua como nosso mestre particular, que ele nos ensina tudo que nós precisamos no dia a dia para vencermos esse mundo. Vivemos em uma era de excesso de informações, onde a verdade muitas vezes parece diluída em um mar de opiniões humanas. O Espírito Santo é quem ilumina o nosso entendimento para que as Escrituras deixem de ser apenas letras pretas em um papel branco e se tornem revelação viva de Deus aqui na Terra. Ele é quem nos ensina a aplicar os princípios eternos do reino de Deus nas situações complexas do nosso cotidiano, no ambiente de trabalho, nas crises familiares, nas decisões financeiras aqui na Terra. Sem a sua instrução, correríamos o risco de nos tornarmos religiosos. Sabe aqueles religiosos?
que crucificaram Jesus? Sem o Espírito Santo, nós somos religiosos e não somos discípulos de Cristo. Somos apenas religiosos. Religiosos, legalistas ou céticos intelectuais. Mas guiados por Ele, a palavra de Deus torna-se o nosso alimento, a nossa bússola. Oh, glória a Deus! Um dos papéis mais vitais do Espírito Santo é nos conceder o poder necessário para vencer o pecado, porque ele nos convence dos nossos erros. Quando a gente passa pensamento já de pecar, ele já logo nos alerta. Ele levanta o pim, 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 não vai por aí, não pense nisso, não faz isso. Ele vai nos alertando e nos guiando. Então, como vimos, os nossos passos anteriores da nossa jornada, a nossa natureza que recebemos em Cristo deseja em Deus, mais ainda habitarmos em um corpo que carrega inclinações antigas dos nossos antigos pecados. E estamos imersos em um sistema de mundo que nos atrai para longe do Criador. Sim, tentar vencer o pecado apenas com promessas do novo, o ano novo, ou ritos de autocontrole e palavras motivacionais é uma receita para a frustração. Eu falo aqui no meu livro, o Espírito Santo é quem gera em nós o querer e o realizar. Ele nos dá autoridade espiritual para dizer não às paixões antigas, aos pecados pecaminosos, aqueles pecados raposinha, sabe? Que nos persegue, que quer nos tirar do eixo, do caminho, sabe? Para nos endireitar com Deus. Outra hora nos escravizávamos e nos capacitava a cultivar o fruto, agora não. Agora o Espírito Santo, ele fala para nós, vamos cultivar o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, principalmente o domínio da boca, que é o mais difícil, dominar a nossa própria boca, nosso próprio querer, a nossa carne, essa é a mais difícil. A vitória sobre o pecado não é uma conquista do esforço humano, é uma evidência do governo do Espírito Santo em nós. Cultivar a amizade com o Espírito Santo exige sensibilidade e comunhão. Sim. Ele é o descrito nas Escrituras como a delicadeza em uma pomba. Ele não é força em sua entrada, nem grita para ser ouvido acima do barulho do orgulho. Não, ele fala através do testemunho interior de cada um de nós. Aquela convicção profunda que nos guia ou nos adverte. Tipo, não vai por esse caminho, tá errado esse caminho, não vai por aí. Pi, 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 pi. Vem pra cá, vai pra lá. Ele vai nos guiando. Ele fala através desse testemunho interior com convicção, profunda, que nos guia e nos adverte a aprender. E aí a gente aprende a não entristecer o Espírito Santo através de comportamentos que ferem a sua santidade e não apagar o Espírito através da negligência espiritual. É o segredo para uma vida de plenitude. Quanto mais reconhecermos a sua presença e dependermos de sua orientação, mais nítida se torna a voz do nosso Espírito. O Espírito Santo também é o agente do ID de Jesus, que eu estou fazendo aqui agora, do ID de Jesus em nossas vidas. Ele nos concede os dons espirituais, as ferramentas que precisamos sobrenaturais para que possamos servir ao próximo e expandir o reino de Deus. Ele nos dá ousadia para testemunhar de Cristo, palavras de sabedoria para consolar os aflitos e discernimento espiritual para identificar as ciladas do inimigo. Oh, glória! Ele é o motor do Evangelho, a força por trás de cada vida transformada. Sem ele, a igreja seria apenas um clube social, dia de domingo. Com ele, é um organismo vivo, poderoso, capaz de invadir as trevas e resgatar almas para a luz, para Jesus. Portanto, caminhar com o Espírito Santo é viver em uma dimensão de dependência deliciosa, sobrenatural. É acordar todos os dias e dizer: Espírito Santo de Deus, o que faremos hoje? Ensina-me, guia-me, usa-me. Assim eu falo todos os dias para o Espírito Santo. Essa amizade se transforma na rotina em uma aventura sagrada.
Ele é o selo da nossa promessa eterna, é o penhor da nossa herança. Ao permitir que Ele assuma o controle, você descobrirá que nunca mais precisará enfrentar uma luta sozinho. Eu falo e relato aqui no meu livro aqui. Pois o guia infalível habita no centro do seu ser, pronto para instruí-lo em toda a verdade. Esse é o Espírito Santo, o Consolador, o guia. Essa função pedagógica e memorial do Espírito é o que garante que os ensinamentos de Jesus permaneçam frescos, operantes em nossa consciência, protegendo-nos do esquecimento espiritual e da deriva da doutrina divina. Ele é o guardião da verdade de Deus dentro de nós. Então, guardem a palavra João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto foi de que tenho dito. Assim falou Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, é um pedacinho do meu livro para vocês, é um degustar do meu livro para vocês nessa manhã do Shalom Shabbat, onde é o dia de descanso, que você tem que refletir sobre a palavra do Senhor, você tem que nesse momento estar em comunhão com Deus, ou no teu secreto, ou aqui igual eu estou, no momento aqui num parque, em oração, mas eu estou em espírito conectada aos céus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, Shalom, Shabbat.